Fala, minha galera, você que está se preparando para a Polícia Militar do Estado de Alagoas, aqui professor Túlio Queiroz da disciplina de Informática, e nós vamos iniciar os trabalhos aqui, né? Vamos falar um pouco sobre o tema que é muito pertinente, que está cobrando aí no seu edital, que é o tema Microsoft Excel, tá? É o calo de muita gente aí que vem se preparando em vários concursos e não vai ser diferente nesse da Polícia Militar do Estado de Alagoas, tá? Então cola aqui comigo que vai ser sucesso, nós vamos detonar aí o Microsoft Excel. Primeiramente, eu preciso saber que existe um formato padrão de arquivo. Professor, o que é isso, esse formato padrão de arquivo? É o formato que eu vou salvar o arquivo a partir do momento que eu terminar a minha edição. E eu tenho que saber que existem duas versões aqui, dois tipos que eu posso salvar, dois formatos possíveis. Da versão 97 até a versão 2003, tá, do Excel, eu tinha o formato de arquivo padrão .xls. Da versão 2007 até a versão 2016, eu tenho .xlsx, ou seja, teve uma pequena alteração, eu acrescentei o xzinho aqui. Então não esquece disso. Se cair da versão 97 até 2003, eu tenho a extensão .xls. 2007 até 2016 eu tenho o .xlsx. Professor, essa extensão do .xlsx, eu ainda posso salvar nesta outra? Pode sim. Lá na opção de salvar eu tenho essa opção de salvar neste formato do Word de 97 até 2003. Vamos aqui comigo, ó. O Excel ele é formado basicamente por células. O Excel ele é formado basicamente por células. Professor, o que são essas células? Célula é a junção de colunas e linhas. Esse é o primeiro passo para que eu possa desvendar o mundo do Excel, tá? Então esse é o primeiro passo que eu preciso saber. Identificar uma célula. Se eu não identificar uma célula, não tem como eu saber resolver nenhuma fórmula. Nem a mais simples, nem a mais complexa. Então vem aqui comigo, ó. Se eu coloco um valor aqui, ó. Se eu coloco o valor 5 aqui. Que célula é essa? Primeiramente eu tenho que olhar para a coluna. A coluna sempre vai estar representada por letras, tá? Então sempre eu vou olhar primeiramente para a coluna. E após eu vou olhar para a linha. Então se eu coloco um valor 5 aqui, a célula vai ser A1. Primeiramente eu olho para a coluna, depois eu olho para a linha. Se eu colocar um valor aqui, ó, 7, eu olho primeiramente para a coluna, depois para a linha, eu tenho o valor B2. Se eu coloco um valor aqui, ó, o valor 3, qual é essa célula? Primeiramente eu olho para a coluna e depois eu olho para a linha, então eu tenho A2. Se eu coloco um valor aqui, 5, eu olho primeiramente para a coluna e depois para a linha eu tenho o valor B1. E assim sucessivamente, eu preciso identificar a localização dessas células. Em determinado local que eu colocar aqui, qualquer valor que seja, eu já tenho que bater o olho e dizer que célula é aquela. Coloquei esse valor aqui, ó. Essa célula vai ser B4. Coloquei um valor aqui. Essa célula vai ser D4. Coloquei um valor aqui. Essa célula vai ser D3. E assim, sucessivamente, para que nós possamos resolver aí várias e várias questões que se tratam de fórmulas. Mas, primeiramente, eu preciso identificar as células. Beleza? Outro ponto interessantíssimo que você precisa saber, você que está se preparando aí, você precisa saber que as células, as fórmulas do Excel sempre começarão com o igual. Ou seja, todas as fórmulas do Excel sempre começarão com o igual. É como se você estivesse perguntando para o computador. Computador, eu quero saber, computador, eu quero saber quanto é. Eu quero saber quanto é. E passar a próxima instrução para o computador. Então imagine que eu quero fazer uma soma, tá? Imagine que eu quero fazer uma soma de alguns valores que estão contidos aqui nessa planilha. Vem aqui comigo, ó. Imagina que eu quero fazer a soma desses valores aqui, ó. Os valores que eu estou grifando em preto aí, ó. Observem. Digamos que eu quero fazer essa soma. Então eu vou colocar, eu tenho algumas possibilidades de eu fazer essa soma. Então eu posso colocar aqui, ó, A1 mais A2 mais B1 mais B2. Só isso, professor, só isso. Para me fazer uma soma daquele tipo, eu posso fazer dessa maneira aqui. Existe outra maneira? Existe sim. Começo com o igual.
Aí eu voltei aqui, ó. Por exemplo, já posso colocar os valores. 5 mais 3 mais 5 mais 7. Também posso fazer assim? Pode, tranquilamente, sempre começando com o sinal de igual. Pessoal, mas quando a gente trata de fórmula em específico, a gente faz dessa seguinte forma. Eu começo sempre com o igual. Vou digitar a palavra soma. Escreve a palavra soma, escreve sim a palavra soma. Abro o parêntese, né? Abro e vou ter que fechar. Dentre ele vai ter um sinalzinho que vai ser determinante para a resolução dessa questão. Quando eu tenho dois pontos entre os valores, ou seja, entre as células, esses dois pontos significam até. Ou seja, me dá uma ideia de intervalo. Ou seja, um valor até outro. Então, como eu quero fazer o valor daquele intervalo, o valor inicial está contido em A1. Ou seja, ó, o primeiro valor está contido em A1. E ele vai até qual valor, professor? Ele vai até B2, que é o 7. Ele vai até B2. Então, essas três maneiras aqui eu posso estar fazendo a soma tranquilamente dentro do Microsoft Excel. Beleza? Essa é a fórmula mais simples. Agora, pode vir cobrando também na tua prova falando sobre média. Quando eu falo sobre média, já muda um pouquinho, tá? Imagine que eu possa fazer, ó, a média baseado nesta somazinha que eu faço aqui, ó. Então eu coloco aqui, ó, A1 mais A2 mais B1 mais B2, dividido tudo isso por 4. Porque nós estamos tratando de uma média aritmética, e toda vida que eu falo de média aritmética, eu tenho que somar e dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Olha um cuidado que você precisa ter. Eu necessito de um parênteses aqui, ó. Eu necessito de parênteses para que eu possa resolver isso. Porque se eu não tiver parênteses, ele vai pegar o B2, vai dividir por 4 e depois vai somar com o restante dos valores. Então eu necessito de um parêntese. Se tiver sem um parêntese, ele não calcula a média aritmética, então toma cuidado. A fórmula básica que eu vou responder na média também, ó. Eu tenho igual, vou digitar a palavra média, vou escrever a palavra média, com o mesmo intervalo, A1 até B2, tá bom? A1 até B2, e eu vou ter um valor aí que vamos resolver isso aqui, ó. De A1 até B2. Quais são os valores que eu tenho de A1 até B2? Eu tenho 5, eu tenho 3, eu tenho 5 e eu tenho 7. Para que eu calcule aí a média aritmética, eu preciso somar esses valores. Depois de somá-los, eu divido por 4, que é a quantidade deles. Então vamos lá. 5 mais 3, eu tenho 8. 8 mais 5, eu vou ter 13. 13 mais 7, eu vou ter 20. 20, eu vou ter que dividir esse valor 20 por 4. Vou ter que dividir esse 20 por 4. 20 por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, resta 0. Então, a média de A1 até B2 é 5. Somente isso que você precisa saber para resolver a soma e após resolver a média aritmética. Tem outro ponto interessante que parece um pouco com a média, mas não é, que é a mediana, tá? Média é uma coisa, mediana é outra. Então vamos lá. Calcular a mediana, você não escreve assim, ó, mediana não, tá? Isso aqui é errado. Você não escreve mediana. Você escreve igual med, tá? Você escreve igual med. Vamos desenhar aqui uma planilha para a gente ter uma base dela, tá bom? Vou fazer aqui uma planilha com alguns valores para a gente tê-la como base, tá bom? Nós vamos ter essa planilha como base. Você aí já anota no seu caderno essa planilhazinha para você tê-la como base aí para a resolução dessa questão. Imagine que nós tenhamos o valor 5, temos o valor 7, temos o valor 3, 4, 6 e 8. Imagine esses valores, tá bom? Tem o valor 5, tem o valor 4 e aqui tem o valor 6, tá bom? Então ele vai me dar um intervalo aqui na mediana. Digamos que ele trate de um valor de intervalo de A1 até A5. Quando ele fala de A1 até A5, ele está falando desse valor aqui. Olha os dois pontos, até este valor aqui. Então, qual é o primeiro passo para me resolver a mediana? Qual é o primeiro passo para me resolver a mediana? É colocar essa mediana numa ordem, tá? Uma ordem
crescente com seus valores. Então vamos lá. O primeiro valor que eu tenho desse intervalo aqui, estou tratando desse intervalo, tá? Ó, estou tratando deste intervalo aqui. Eu tenho 5, eu tenho 3, 5, 4 e 6. Eu preciso colocar isso numa ordem crescente. Então, vou colocar lá, eu tenho 5 valores aqui, tá bom? Então, eu tenho o primeiro valor, que é o menor 3. Depois, eu tenho 4. Depois, eu tenho 5. Professor, eu tenho 2 5. Segue ele, coloca ele da mesma maneira. E depois, eu tenho o 6. Então, imagina, quando eu tenho um valor somado, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 5 números. Somando isso aqui, se eu tiver um valor ímpar, quando eu tenho um valor ímpar, eu pego o termo que divide os dois, ou seja, 5. Então, a mediana desse grupo aqui vai ser 5. Só isso, beleza? Agora, imaginem que aqui eu tenho uma célula 6. Eu tenho a célula 6. E aqui tem um valor, vamos imaginar o valor 2, tá bom? Imagine que eu tenho a célula 6 e tenho o valor 2. E a questão trouxe a seguinte fórmula. Igual med de A1 até A6. Aumentou uma célula aqui, aumentou um valor. O que é que eu faço? Mesma coisa. Primeiramente, eu vejo quais valores tem nesse intervalo. Tem o valor 5, tem o valor 3, tem o valor 5 de novo, 4, 6 e agora o 2. Faço o que agora? Ordeno, ou seja, coloco em uma ordem crescente. Então, vou ter 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 5 e depois 6. Agora, na soma, eu vou ter 6 valores. Na soma, eu terei 6 valores. Quando eu tenho 6 valores, eu pego os dois termos centrais, ó. No caso, o 4 e o 5. Fazendo aqui uma soma, 4 mais 5 e dividindo por 2. Por quê? Eu tenho 2 valores. Então, 9 dividido por 2, quanto é que dá 9 dividido por 2? Dá 4,5, beleza? 4,5 seria a mediana de A1 até A6, beleza? Essas são as fórmulas um pouquinho mais simples, mas nós vamos complicar um pouquinho, tá bom? Nós vamos complicar um pouquinho estas fórmulas, trazendo uma fórmula que cai pra caramba em concurso público. Na verdade, não cai, ela despenca, tá? Que é a fórmula Psi, tá? A fórmula Psi. Fórmula Psi é um teste lógico, tá? É uma fórmula condicional, que eu costumo dividi-la em 3 partes para ficar melhor para o seu entendimento. A fórmula Psi, basicamente, ela é dividida em 3 partes, tá? Em 3 partes. A primeira parte desta fórmula Psi chamamos de condição base, tá? Essa primeira parte aqui eu chamo de condição base. É ela que vai determinar o restante da outra parte da fórmula, tá bom? Mas essa parte aqui é a minha condição base. Então vem comigo, ó. Sempre que essa condição base for verdadeira, eu irei resolver após esse ponto e vírgula. Quando é que eu vou resolver após esse ponto e vírgula? Sempre que a condição base, vou botar CB, tá? Abreviando. Sempre que a condição base for verdadeira. Sempre que a condição base for verdadeira. E após esse segundo ponto e vírgula aqui, professor? Sempre que a condição base for falsa. Beleza? Então, tenho aqui, ó. Tem uma divisãozinha, beleza? São 3 partes. Aqui eu tenho a condição base. Aqui, ó, eu irei responder sempre que a condição base for verdadeira e aqui sempre que a condição base for falsa. Beleza? Então vem aqui comigo. Vamos imaginar o exemplo mais bobo possível, tá? Vamos imaginar aqui 1 mais 1 igual a 3. Vamos imaginar 1 mais 1 igual a 3. Então vamos colocar aqui o valor 10. Circunflexo, que você vai saber já já o que é. Circunflexo 2, 5, circunflexo 0. Vamos lá. Eu vou fazer aqui o meu teste lógico. Primeiramente, eu tenho que resolver a condição base. 1 mais 1, quanto é que é 1 mais 1? 2.
2 vai ser igual a 3? Nunca. 2 nunca vai ser igual a 3. Então, essa condição ela é falsa. Sempre que essa condição for falsa, essa condição base, eu respondo após o segundo ponto e vírgula. Olha o detalhe interessante, esse circunflexo, eu não sei o que é não. Quando eu falo esse circunflexo aqui, eu estou falando de potência. Eu estou falando de potência. Ou seja, um número elevado a outro. E quando eu falo de potência, eu tenho sempre uma base e eu tenho um expoente. Neste caso, sempre a base será o primeiro valor e o expoente será o segundo. Como a minha condição base for falsa, como a minha condição base foi falsa, eu vou responder após o primeiro ponto e vírgula, tá bom? Respondendo aqui após o segundo ponto e vírgula, eu vou ter 5 elevado a zero. Então vamos bizu, ó. Todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1. Todo e qualquer número elevado a zero é 1. Então o resultado dessa fórmula todinha é 1. Então caberia no seu gabarito lá a opção 1, beleza? Então é muito simples a fórmula Si. Professor, pode complicar um pouquinho? Pode sim, pode vir complicando. Isso aqui é só o básico para você poder entender como é que funciona. Mas no mais ela seguirá o mesmo padrão. Terá a condição base, terá aqui, ó, caso o valor seja verdadeiro, terá aqui caso o valor seja falso. Tranquilo, vamos complicar um pouquinho isso aí, para a gente poder entender. Vamos desenhar aqui outra planilha, para a gente ter como base. Aqui eu tenho A, B, C e D, tá bom? Eu tenho aqui essas planilhas bonitinhas, bem retinhas. Aí eu tenho o valor 1, 2, 3 e 4, certo? Vamos fazendo as planilhas aqui para ficar mais fácil. Então imagine que tu tem um valor aqui 2 e tu tem um valor 3, 4, 5, 6 e 7. Tá bom? Agora eu vou apagar isso aqui para me botar outros valores, mas a estrutura continua a mesma, tá? Eu vou apagar somente os valores, mas a estrutura continuará a mesma. Condição base, sempre que o valor for verdadeiro, sempre que o valor for falso. Tranquilamente. Então vamos colocar aqui, ó, A1, esse sinalzinho aqui, B1. Professor, eu não sei que sinal é esse não, eu sempre tive dúvida no meu ensino fundamental. Aqui nós vamos ter que saber isso aqui, esses sinais, porque cai muito, tá? Quando eu tenho esse sinal aqui, eu tenho que esse sinal significa maior que. Eu tenho que esse sinal significa maior que. Se eu tenho esse outro sinal aqui, professor, que é ele? Eu tenho o menor que, tá bom? Eu tenho o menor que. Se eu junto esses dois sinais aqui, o menor que e o maior que, eu tenho o diferente, tá? Se eu junto o maior que e o menor que, eu tenho o diferente. Então, eu preciso saber, ó, se A1 for maior que B1, se caso essa condição for verdadeira, né? Caso essa condição seja verdadeira, vamos imaginar aqui um retorno. Vamos imaginar 1 vezes A2. Caso essa condição seja falsa, vamos imaginar aqui P2 mais A1. Então vamos fazer o teste, ver se é. O que é que eu tenho em A1? 2. O que é que eu tenho em B1? 4. A1 eu tenho 2, maior que P1 eu tenho 4. 2 é maior que 4? Não. Se não é maior, essa condição logo vai ser falsa. Então respondo após o segundo ponto e vírgula. B2, que é 4. B2, aliás, é 5. Mais A1 é 2. Então, eu tenho 5 mais 2, eu tenho 7. O valor que seria retornado, caso seja aplicada essa fórmula, seria 7. Tá bom? Então, esta é a condição da fórmula Si. Agora, vamos imaginar outra fórmula também que costuma cair muito em concurso público, tá? Que é a fórmula soma-Si, que é uma fórmula condicional, é uma soma condicional. Como é que funciona? Vem aqui comigo para me te explicar. A fórmula soma-Si, ela é uma soma condicional, como eu falei para você. E a mesma também será dividida em 3 partes, tá? A mesma também será dividida em 3 partes. A primeira parte é a parte da observação. Professor, o que é que eu faço nessa parte da observação? Só observo, né? É aquele que só observa. Essa parte da observação, eu irei apenas observar.
Esta segunda parte aqui é o que eu chamo de critério, tá? É o que eu chamo de critério ou condição, tá? Critério ou condição. E essa terceira parte aqui vai ser a execução. Execução. Tá bom? Tenho essas três partes. Então, vamos imaginar outra planilha aqui. Vamos fazer outra planilha. A, B, C, D. Né? Vamos fazer uma planilhazinha pequena para ficar fácil do seu entendimento, tá bom? Aí aqui tu tem 1, 2, 3 e 4. Vamos colocar aqui alguns valores para que você possa resolver essa questãozinha muito simples, cair no teu edital é gabarito na certa, tá bom? Então vamos imaginar aqui que tu tem 2, tem 1, tem 2, 3 e 4. Aqui eu tenho 5, 4 e 5, tá bom? Então vou ter a primeira parte da observação de B1 até B3, certo? Eu tenho de B1 até B3. O critério, tá? O critério vai ter que ser maior do que 2, tá bom? O critério vai ter que ser maior do que 2. E a execução vai estar em C1 até C3. Então, professor, eu somo de B1 até B3? Claro que não. Eu falei que de B1 até B3 é a parte da observação. Então, você vai observar o que de B1 até B3? Você vai observar o critério ou a condição. É isso que você vai fazer de B1 até B3. Você vai observar o critério ou a condição. Caso atenda ao critério e à condição, aí sim eu irei para a parte da execução. Se não atender o critério, eu não vou para a condição. Então, olha aqui comigo, ó. Primeiramente, eu tenho 2 na coluna B1. Tenho 2, certo? 2 é maior que 2? Não é. 2 não é maior que 2, então essa condição ela é falsa. Então, eu não vou somar o valor 5. Aqui eu agora observo 3. 3 é maior que 2? Sim, a condição é verdadeira. Então, aí eu somo 4. Por que eu somo 4? Não somo 3? Porque a coluna B, lembre-se, a coluna B, neste caso, ela somente é de observação e não de execução. A coluna de execução é a coluna C. Então, tenho 4 aqui, ó. 4 é maior que 2. 4 é maior que 2, então a condição também é verdadeira. Então, eu somo 5. Então, vou somar 4 mais 5. 4 mais 5, valor 9. Ah, você pode estar se perguntando, por que eu não somei essa coluna aqui? Não somei o 3 e o 4. O 3 é maior que 2 e o 4 também. Mas olha, esta coluna é a coluna da observação. Não esquece disso em hipótese alguma. Esta coluna aqui é a coluna da observação, tá bom? Outra fórmula que é bem recorrente, que pode cair no teu concurso, é a fórmulazinha muito massa, que é a fórmula da interseção, tá? Como é que funciona essa fórmula da interseção, professor? Imagine aqui, tá? Você vai utilizar basicamente os dados dessa planilha também, tá? Mas eu vou passar para esse lado para ficar mais fácil de você entender, tá bom? Vamos fazer aqui outra planilha para que a gente possa entender a parte da interseção, tá? Vamos entender como é que funciona essa interseção bonitinha dos valores. Vou colocar valores baixos para que fique fácil o teu entendimento, tá bom? Então, imagine aqui alguns valores que eu vou colocar para vocês. Imagina que eu tenho 2, imagina que eu tenho 3, 2, 4, 5, 2, 4, 3. Vamos botar valores baixos aqui para ficar mais fácil a resolução. 7, 5, 5, 5, 5. Beleza? Então, ele vai me dar... A fórmula de interseção pode vir assim, ó. Soma de A1 até, por exemplo, C3. Vem um espaço aqui entre um intervalo e outro. B2 até D4. Observem esse detalhe interessante, ó. Dentro do Excel vem um espaço em branco. Quando vem um espaço em branco entre dois intervalos, está tratando da interseção. Se fosse no LibreOffice Calc, ele vinha um ponto de exclamação aqui entre as duas fórmulas. Mas não é o caso, nós estamos estudando Microsoft Excel. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer aí, ó? Identificar esses dois intervalos. O intervalo aqui da coluna A vai para qual coluna? Vai para a coluna C. Estou falando só de coluna. A coluna A vai para a coluna C. Então, eu venho aqui, ó. A vai até C. E vai até que linha? O C vai até o 3. Então, desço até o 3 e fecho aqui
esta área. E agora identificar o segundo intervalo, que vai de B2 até D4. B, a coluna B, vai até qual coluna? Vai até a coluna D. Então, vem o B até D. E desce até que linha? A linha 4. Então, eu fecho o quadrado. Quais são os termos que são comuns a esses dois intervalos? Eu tenho o 2, eu tenho o 4, eu tenho o 3 e eu tenho o 6. Esses são os valores comuns. Por que comuns? Porque tanto faz parte do primeiro intervalo quanto faz parte do segundo intervalo. Então, eu tenho a soma 2 mais 4, 6, mais 3, 9, com mais 6, eu tenho 15 como resultado da soma da interseção desses valores, tá bom? Nós vamos aí exercitar o nosso Excel, beleza? Então, vamos lá. Primeira questão na tela. Foram digitados os valores 4, 8, 6 e 3, respectivamente, nas células A1, A2, B1 e B2, de uma planilha eletrônica do Excel, beleza? Então, a gente precisa fazer algumas coisinhas. Vem aqui comigo para mostrar para você, tá bom? Ele diz que foram digitados os valores 4, 8, 6 e 3. E ele fala uma palavrinha muito interessante que se chama respectivamente, ou seja, em ordem, nas células A1, A2, B1 e B2. Professor, o que é que eu faço aqui agora nesse momento? Qual é o próximo passo que eu vou fazer aqui para resolver essa questão? Primeiro passo, o primeiro bizu que eu dou para você é colocar essa questãozinha bonitinha dentro de uma planilha, os valores, ó. Como são poucos valores, é uma planilha pequena com os valores. Ele diz que A1 ele tem um valor 4, A2 tem 8, B1 tem 6 e B2 tem 3, ok? Então, feito isso, agora sim nós vamos analisar a fórmula. Olha aí na tela. Nós vamos analisar a fórmula. Se, ele diz aí, ó, o valor si, aí você lembra que o si, ele é dividido basicamente em 3 partes, tá? B2 vezes A1, tá? Ele diz se B2 vezes A1 for maior que a média, tá? Se B2 vezes A1 for maior que a média de A1 até B2, então essa aí vai ser a minha condição base, tá? Eu chamo isso aqui de condição base, tá bom? Então, ó, vamos analisar o restante para que a gente possa explicar passo a passo. Aí ele diz o primeiro ponto e vírgula, que é A1 vezes B2, A1 vezes B2 menos a média de A2, ponto e vírgula B2. Nós vamos entender o que é que faz esse ponto e vírgula. Ponto e vírgula A1 mais B1 menos B2, tá bom? Vem aqui comigo para me explicar para você como é que funciona essa fórmula, tá bom? Eu passei a fórmula toda para o quadro para ficar melhor entendimento para você, tá bom? Isso aqui nós chamamos de condição base, nós vimos isso aqui na aula, tá? Isso aqui nós chamamos de condição base. Aqui nós temos caso a condição base seja verdadeiro e aqui caso a condição base seja falsa. Nós vamos nos basear por quem? Por essa planilhazinha bem miudinha que a gente fez aqui nesse instante. É por ela? É por ela sim. Vem ver, ó. O que é que eu tenho em B2? Eu tenho 8 vezes A1, tá? B2 aqui, no caso. Aliás, B2 eu tenho 3, né? B2, a coluna B na linha 2, vezes A1. A1 eu tenho 4, tá bom? 3 vezes 4. Esse sinalzinho a gente viu que é o sinal de maior que, tá? Então ele quer a média de A1 até B2, ou seja, a média de todos esses valores aqui, ó. Então, eu vou somar 4 mais 6, dá 10, mais 8, aqui eu tenho 18, mais 3, 21. Eu tenho 21 dividido por 4, tá bom? Vai dar 5 e alguma coisa, vamos imaginar que dê 5,25, tá? Então, vamos colocar aqui. Agora eu preciso resolver a minha condição base. 3 vezes 4 dá igual a 12. 12 é maior que 5,25? Verdadeiro ou falso?
Claro que é verdadeiro. 12 é maior do que 5,25. Então, nós vamos resolver após o primeiro ponto e vírgula. Deu verdadeiro, então responda isso aqui. Não me interessa esse segundo ponto e vírgula. Eu vou resolver após aqui o primeiro. Então, o que é que eu tenho em A1? A1 eu tenho 4, vezes B2. B2 eu tenho 3. Menos a média de A2 e B2. Olha aqui, ó. Ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é o I, ou seja, um valor e outro, não os dois pontos que significam até, tá bom? Então, ele quer a média de A2, que é 8, e B2, que é 3. 8 mais 3 é 11, tá? 8 mais 3 é 11. Então, esse 11 eu vou ter que dividir esse 11 por 2, porque eu tenho dois valores. Esse 11 por 2 vai dar aqui, basicamente, 5,5, tá? Esse 11 dividido por 2 vai dar 5,5. 5,5. Aí, princípiozinho da matemática. Muita gente vai errar aqui, ó. Primeiramente vai querer subtrair e depois multiplicar. Tá errado. Primeiramente você tem que multiplicar e depois subtrair. Então, 4 vezes 3, 12, menos 5,5 vai dar igual a 6,5, gabarito B, tá? Marca aí no seu TDzinho, marca aí gabarito B de bola, tá bom? Na tela, olha aí na tela a segunda questão. Ao ser aplicada a célula A5, a fórmula igual média A1, 2 pontos C4, esses dois pontos quer dizer até, B2 até D4. Observe você que existe um espaço entre os dois intervalos. Quando se trata desse espaço entre os intervalos, está tratando de uma interseção. Então vem aqui comigo para me explicar para você no quadro, tá bom? Olha aqui, ó, tá aqui a tabelazinha bonitinha, está aqui a fórmula, tá bom? Então vamos entender. Quando cai uma questão dessa, o primeiro passo é eu selecionar os intervalos. Então olha o intervalozinho aqui, ou seja, a coluna A vai para qual coluna? Para a coluna C. Então eu tenho aqui, ó, da coluna A vai para a coluna C e desce até que linha? Linha 4. Ó, então vou descer até 4. Depois eu fecho aqui essa partezinha aqui. O segundo intervalo começa na coluna B e vai até a coluna D. Começa aqui e vai até D. D desce até que linha, professor? Até a linha 4. Então vou descer até a linha 4, depois fecho aqui bonitinho. Quais são os valores que são comuns? Ou seja, que fazem parte dos dois intervalos? É o 12, o 8, o 4, o 10, o 2 e o 6, beleza? Ele quer a média. Para que eu obtenha a média, primeiramente eu tenho que somar os valores, tá bom? Então 12 mais 8 eu tenho 20, 20 mais 4, 24, 24 mais 10, 34, 34 mais 2, 36, 36 mais 6 eu tenho 42. Esse 42 eu terei que dividir por quantos números? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque eu tenho 6 valores, se trata de uma média aritmética. 42 dividido por 6, 7. Gabarito é, questão 2 na tela, gabarito é, você já marca aí, beleza? Show de bola? Então vem aqui comigo, beleza? Essa foi a minha dica para você que está se preparando aí para a Polícia Militar do Estado de Alagoas, tá? Você que tem dificuldade em informática, potencialize seus estudos colando no curso Agora Eu Passo, tá bom? Faca na caveira e até a próxima. Valeu, forte abraço.